Glória a Deus. Dê um sorrisinho para o seu irmão. Olhe para ele aí, dá um sorriso para ele. Pergunta para ele como foi o seu dia, como está a sua semana. Hoje é o início de um novo dia. Estamos vivendo uma nova estação. Que toda a opressão do inferno seja arrancada da tua mente, da tua alma, em o nome de Jesus. E que você viva as novidades do reino. O nosso Deus, Ele está sentado no seu trono. Ele não deixou de ser Deus, Ele continua sendo Deus. Não cai um cabelo da sua cabeça sem que Ele tenha conhecimento ou sem que Ele permita. Então você, carequinha, saiba que todo o cabelinho que... Estou brincando. Diga amém. Jesus é muito bom, não é verdade? Então abra sua Bíblia, nós temos pouco tempo aqui. Vamos avançar. Obrigado, pastor Marcelo, pela palavra tremenda. Precisamos mesmo sermos ensinados nos princípios e nas verdades de Deus. Queridos, hoje as pessoas têm celebrado a Páscoa. Lógico que a Páscoa judaica não é nesta data, é mais à frente um pouquinho. 14 de Nissan cai no dia 22 de abril. Finalzinho da tarde começa período da Páscoa. Mas não importa. Mas o importante é nós nos desvencilharmos de todo quanto é tradição. Isso é muito importante. A tradição do ovinho, do coelho. Isso é muito importante, que nós estejamos completamente desvencilhados. Jesus disse: vocês invalidam a minha palavra por causa da vossa tradição. Alguém criou alguma coisa nesse sentido? Para fazer negócio? E as pessoas embarcam nessa onda e ficam cativas e aprisionadas. Mas se você ganhou um ovinho de chocolate, também não tem condenação não, coma ele. Mas a gente vai se desvencilhando dessas coisas, para sermos verdadeiramente libertos, amém? Mateus capítulo 27. Mateus 27 versículo 62 diz assim. Mateus 27, 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e fariseus foram ter com Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressurgirei. Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressurgiu dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. Quero repetir aqui o versículo 63. Lembramo-nos de que aquele enganador, estão falando de quem? De Jesus. O chamaram de enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressurgirei. Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressurgiu dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. Capítulo 28. Depois do sábado, ao raiar do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Ele não está aqui, mas já ressurgiu, como havia dito. Diga comigo: como havia dito. Vindo ver o lugar
vindo ver o lugar onde ele jazia. Agora ide. Versículo 7. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Ora, eu vou-lhe tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. Agora, atente para o versículo 11 a seguir, preste atenção. E quando iam, alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando. Reunindo-se com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos, e enquanto dormis o furtaram. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Diga: é fato, não é boato. Diga: é fato, não é boato. Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós lemos a Tua palavra. O Teu Espírito pode trazer luz aos nossos corações, trazendo entendimento, trazendo revelação do Teu plano e do Teu propósito. As escamas dos nossos olhos podem ser tiradas. Os sofismas da nossa alma, os conceitos, as ideias equivocadas, que têm uma aparência de verdade, tudo isso pode ser demolido. Eu me coloco nas Tuas mãos. Eu me rendo ao Espírito Santo para ser boca de Deus, canal, Deus, como profeta sobre a igreja, para liberar a Tua palavra, para que sejamos aperfeiçoados e moldados pelo Teu Espírito. Em o nome de Jesus, diga amém. O que é um boato? O boato é uma notícia fabricada, é algo criado, algo inventado. E nós estamos vivendo dias em que o que mais se criam, existem pessoas contratadas, especializadas para se criar boatos. Para se criar boatos. Existem pessoas que se especializaram em criar factoides. Esta semana eu recebi pelo WhatsApp, porque me colocaram em muitos grupos, muitos, não são poucos não. Outro dia, até o apóstolo Renê, ele disse assim: Edmilson, tenha paciência, porque eu estava um pouco chateado de tantas coisas esquisitas que aparecem no WhatsApp. E ele diz: a gente tem que suportar a fraqueza dos fracos e caminhar um pouquinho mais. E eu me coloquei mesmo, na verdade o fraco era eu, não eram os outros não, para suportar tanta invenção e tanta criatividade. Não sei se você já recebeu aquela informação assim: olha, na rua do Detran, roubaram um carro e tinha uma criança dentro, repasse isso urgentemente, e passa assim. Você já recebeu essa informaçãozinha no seu WhatsApp? E as pessoas vão repassando. De vez em quando alguém coloca assim: olha,
vai se cobrar agora as mensagens que você vai transmitir pelo Facebook. Então repasse isso 3 milhões de vezes, que você vai ficar livre de pagar. Você não vai precisar pagar. E vão criando coisas. Eu estava conversando com uma pessoa. Ele estava dizendo para mim que ele participava de uma campanha política numa cidade do interior de São Paulo. E uma pessoa bem cotada para poder ganhar a eleição, ele falou: nós precisamos criar alguma coisa para poder denegrir a imagem dele. Então contrataram um casal para conversar dentro dos ônibus lotados. E a pessoa falava o nome: olha, eu trabalho na casa de fulano de tal, e de vez em quando ele espanca a esposa dele. E o cara era o candidato a prefeito. Meu irmão, virou um vírus, um viral. Na verdade, existem muitos boatos, existem fatos, mas se você não atentar nesses dias e fazer uma seleção e ser mesmo cuidadoso e zeloso para atentar o que é fato e o que é boato, é capaz que você fique perturbado. Outro dia uma pessoa passou uma mensagem para mim e falou: apóstolo, isso é verdadeiro? O camarada se autodeclarando cientista político, e ele olha assim de lado para o computador, agora 2 e pouco da manhã, a Bolívia se prepara para invadir o Brasil. Eu falei: não é possível. Então tem algumas coisas assim, tem muita coisa sendo criada, inventada, e nós precisamos ter o cuidado e o zelo para vermos se é verdadeiro ou se é falso. Nós estamos diante de um texto onde se fala a respeito da ressurreição de Cristo. Jesus, ele não fala apenas 1 ou 2 vezes com os discípulos a respeito da sua ressurreição. E não apenas Jesus falava a respeito da sua ressurreição, mas toda a Escritura também falava a respeito da sua ressurreição. Os discípulos foram instruídos por ele, caminharam com ele. Os fariseus e os sacerdotes, na trama, eles vão planejar como negar o fato da ressurreição. Quando Jesus morre, que ele é colocado no sepulcro, os principais dos sacerdotes e os anciãos chegaram a Pilatos e disseram assim: olha, nós precisamos colocar alguém ali para ser atalaias, guardas e seguranças, porque pode ser que de noite os discípulos de Jesus venham e roubem o corpo, e depois vão dizer que ele ressuscitou, e a coisa vai ficar pior do que é. E vai acontecer exatamente. Só que eles não esperavam, porque eles achavam que aqueles homens que estavam ali guardando o sepulcro eram suficientes para deter Jesus no sepulcro. Eles pensavam que aquela pedra que tinha colocado no sepulcro para selar o sepulcro impediria que Jesus saísse do sepulcro. Mas houve como que um terremoto. O anjo vem, os guardas desmaiam, e Jesus sai daquela tumba e ele ressuscita dentre os mortos. Isto é fato. Agora precisamos criar um boato para dizer que isso é mentira, que isso não é verdade. Então eles contratam os guardas, os seguranças, e pagam muito, não pagam pouco. Tem pessoas que na verdade elas esparramam um boato sem ganhar nada. Outras são pagas para esparramar boatos. Os seguranças e os guardas, eles não criaram o boato. Alguém cria o boato. Os sacerdotes, os escribas e os anciãos, eles criam o boato. Então aqueles homens foram pagos para dizer o seguinte: na verdade os discípulos de Jesus vieram de noite e eles levaram o corpo do Senhor. Então eles criaram um boato. Diga: é fato, não é boato. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus estava na cruz, quando lhe deram o vinagre, ele prova o vinagre, ele toma o vinagre, ele expressou a sua última palavra e ele disse: está consumado. Isso é fato.
A obra da redenção foi completa. A obra da redenção, ela foi perfeita. É fato também que o pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão. Mas o perdão e a graça também entrou por um homem chamado Jesus. É fato que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o arrependimento também é fato que nos coloca de volta diante do trono da graça. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É fato que o salário do pecado é a morte. Mas também é fato que o dom gratuito da graça nos reconcilia com Deus. O pecado, o salário, a consequência é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é fato. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. E diga assim comigo: eu amo a palavra de Deus. Diga: eu acredito na Bíblia Sagrada. Ao invés de você dar crédito a boatos, creia na Bíblia, acredite na Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia sem armas. Leia a Bíblia sem reservas, completamente aberto para que o Espírito de Deus possa trazer luz, trazer entendimento ao seu coração. Isaías 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem pode acreditar nesta palavra? Tem muita gente acreditando em lenda, tem muita gente acreditando em boatos. Ao invés de você crer em lendas, crer em boatos, creia na palavra de Deus, creia na Bíblia Sagrada. É fato. O versículo de número 4, isso é real, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isto é real, isto é fato. Diga: eu creio nisso. Mas diz mais, versículo 5: diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele assumiu na cruz do Calvário as minhas transgressões, as minhas iniquidades, e Ele se fez pecado no meu lugar. Em terceiro, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga: isto é fato. Diga: pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Isso é real. Que se nós não atentarmos e cuidarmos, nós somos envolvidos pelos nossos sentimentos e as nossas emoções, e ficamos verdadeiramente perturbados, mesmo tendo o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, por aquilo que ouvimos, pelos boatos que criam, pelas inverdades e pelos sofismas que têm aparência de verdade. E isso pode tomar conta do nosso coração. Mike Murdock, ele disse, e nós já falamos, que aquilo que você ouve aumenta dentro de você, aquilo que você fala cresce dentro de você. A quem você tem dado crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem você tem ouvido? Qual é a mensagem que está chegando aos seus ouvidos? É a mensagem da fé ou é a mensagem da incredulidade? É a mensagem da fé ou é a mensagem do questionamento? É a mensagem da dúvida? Isaías 53 é fato. Isaías 59, vai para frente um pouquinho. Isaías 59, olha o que diz o texto. Isso é fato. O texto diz, no versículo 2, versículo 1: certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Isso é um fato. A mão do Senhor, ela não está encolhida, para que ela não possa ser estendida e nos resgatar, nos salvar. Os seus ouvidos também não estão obstruídos, para que Ele não possa ouvir
o nosso clamor. Isso é um fato. Mas não apenas isto é um fato, o versículo 2 também é um fato, não é um boato. Diz lá: mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Assim como é fato que a mão do Senhor não está encolhida, Ele não tem deficiência em que Ele não possa estender a sua mão, ou seus ouvidos agravados para que Ele não possa nos ouvir, mas também é fato que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados impedem que as nossas orações sejam ouvidas diante de Deus. Isso também é fato. Mas eu tenho uma boa notícia para você. João 1 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode dar um aplauso a Ele? Olha só, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão agravados, mas os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder para apagar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo que o diabo quer é que você fique na condenação do passado. A Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Ontem eu vi um testemunho lindo do Hélio, celebrando as bodas dele e da Márcia. Falou: não me lembro mais. Kenneth Hagin disse assim: não é de bom agrado trazer a lembrança diante de Deus dos nossos pecados que cometemos há 20 anos atrás. Ele não lembra mais. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Pecado confessado por arrependimento é pecado perdoado, e não é bom trazer a memória mais. Ficou no passado, ficou no esquecimento. É fato, queridos, que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. É fato que os nossos pecados nos impedem de sermos ouvidos por Deus. Mas também é fato que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo que o diabo quer e deseja é prender você no seu passado. Ah, eu pequei em 1955, não consigo me desvencilhar. Já confessou? Se arrependeu? Se liberte. Sabe por quê? Deus te perdoou, mas muitas vezes você tem isso na memória e você fica vinculado, e você nem se acha digno mais de desfrutar da presença de Deus, e você fica debaixo de angústia e de condenação. Diga: é fato, não é boato. Isaías 60, Isaías capítulo 60. A presença de Deus quebra a força das trevas nas nossas vidas. Diz aqui, versículo 2: as trevas cobrem a terra. Isso é fato. As trevas cobrem a terra. Quer dizer, eu não estou falando de noite, estou falando de trevas, falta do entendimento, falta da revelação, pessoas vivendo na obscuridade. As trevas cobrem a terra. Isso é real, isso é fato. E a escuridão os povos. Isso é fato, isso é real. Mas olha que coisa interessante. Mas, tem um mas, diga mas. Mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Isso basta. A terra está andando assim, vivendo assim, na obscuridade, mas sobre ti já vem surgindo, vem nascendo a luz. Agora tem mais de Deus para você. Quem tem luz, tem revelação, influencia. Olha o que diz, versículo 3: as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu.
as nações, os povos, as pessoas, gente de nações virão até você por ver a luz e a revelação que emana de você. Até os reis, as autoridades virão para tomar conselho com você, que está vivendo debaixo da luz e influencia pela luz de Cristo que resplandece através de você. Você pode entender isso? Isso é fato. A Bíblia diz que nós fomos colocados como astros neste mundo. Nós seremos conselheiros de reis, conselheiros de autoridades. Quando nós olhamos para a história de Billy Graham, e não apenas ele, nos Estados Unidos, como pastores, se tornaram conselheiros de presidentes. Deus quer colocar sobre você luz, entendimento e revelação, para que você se torne um conselheiro. Não importa a sua idade, não importa a sua idade, você pode ser tomado pela luz e pela revelação e pelo entendimento, e se tornar conselheiro de alguém nesta geração, pela luz e a revelação que está em você. Em quarto lugar, versículo 11, isso fala do favor divino. Olha o que diz o texto: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações. Isso é maravilhoso. As tuas portas estarão abertas de contínuo, não se fecharão nem de dia e nem de noite. Para quê? Para que tragam a ti as riquezas das nações. Eu me lembro um dia que alguém telefonou para mim de um outro lugar, dizendo assim: olha, pastor, me dê a conta da igreja, que eu preciso fazer um depósito na conta da igreja. De uma outra cidade, de um outro lugar, de um outro estado. Não era meu amigo, e depositou naqueles dias $16 mil. Depois ele veio para Campo Grande, ele veio e trouxe mais uma oferta de mais de $30 mil, onde nós compramos aquela área lá na Vila Margarida e começamos a construção do templo que hoje nós temos lá. É profecia, mas pode se tornar um fato real na sua vida. Diga: eu estou aberto. Diga: eu estou aberto, de dia e de noite, para que as riquezas das nações venham a mim. Está mesmo? Diga: eu estou aberto. Se abra, meu irmão. Permita que Deus faça. Ele pode fazer? Pode. Ele pode. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, ela ficou um pouco perturbada com aquelas palavras. Ela não estava entendendo muito bem. Como que pode uma virgem desposada conceber e dar à luz a um filho? Não tem sentido. Engravidou de quem? Eu não sei, é do Espírito Santo. Maria disse assim: ei, vem, como vai acontecer esse negócio? O anjo falou: ei, Maria, presta atenção. Dentro da tua casa, da tua família, já existe um testemunho. A tua prima Isabel já é avançada em idade, e ela era estéril. Este já é o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Ela está grávida há 6 meses, porque não há impossível para Deus. Então como vai ser? Isso é com Deus. Apenas se mantenha aberto ao entendimento e à revelação, para que as riquezas das nações venham até você. Diga: eu recebo. Número 5, versículo 13. Isto fala de um nível de nobreza que Deus quer nos levar. E diz assim: a glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro, o bucho conjuntamente, para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. 6, vamos rapidinho para a gente ir encerrando. Versículo 16, fala de provisão plena. Beberás o leite das nações, e te alimentarão aos peitos dos reis. Olha, beberás o leite das nações. Fala de provisão completa. Versículo, número 7, versículo 22. 7º lugar, versículo 22, fala sobre crescimento e diz: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma poderosa nação.
Isto fala de crescimento, de frutificação e de multiplicação. Quando você recebe, diga um amém. Quem deu crédito à nossa pregação? Queridos, todos os dias boatos chegam aos nossos ouvidos. Todos os dias se criam boatos e boatos e boatos, histórias e histórias e histórias. Aqueles soldados que guardavam o sepulcro onde Jesus estava foram pagos para se criar, sustentar um boato. Na verdade, para se sustentar um boato. A Bíblia diz em Crônicas, segundo Crônicas, diz assim, 20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha o que está escrito em Isaías 44, 26. Isaías 44, 26. Diga: eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Isaías 44, 26. Ele diz assim: que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Deus, Ele confirma a palavra do seu servo, e Ele cumpre o conselho dos seus mensageiros. Toda palavra que sair do altar como um decreto profético, você pode tomar posse e você vai poder viver o decreto profético. Ou você pode negligenciar, rejeitar e dizer assim: olha, eu não creio nisso, eu não acredito nisso, eu não recebo. Mas a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E o mesmo Deus está dizendo: eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Vamos encerrar. Há tantos boatos, e as pessoas criam boatos. O apóstolo Fernando Guinle, ele disse algo interessante. Ele diz: todos somos iguais, mas nem todos somos iguais. Eu fiquei meio encabulado com essa frase dele. Ele falou: todos somos iguais, mas nem todos somos iguais. Diga comigo: todos somos iguais, mas nem todos somos iguais. Como um negócio desse? Ele falou: ele percebeu a diferença quando ele foi entrar numa sala VIP com Peter Wagner. O cartão deles eram semelhantes, só que a pontuação de Peter Wagner dava direitos a ele de uma forma extraordinária. Aí ali ele percebeu que era igual, mas não era igual. E em Deus é assim também. Diga: fatos e boatos. Nos dias de Moisés, Coré, Abirão e Datã, sabe o que eles disseram? Ô Moisés, você está se achando? Você aí se coloca juntamente com Arão sobre o povo, e parece que Deus só fala através de vocês, e fala com vocês, e com mais ninguém. Coré, Abirão e Datã, e mais 250 príncipes, que não eram pessoas comuns, eles se insurgiram contra Moisés. Sabe o que Moisés faz? Se curva, ele se rende. A Bíblia diz que quando Jesus era afrontado, ele não reagia, ele não respondia. Isso deixava mais os fariseus enfurecidos. Ele se calava. A Bíblia diz que Jesus se fazia de, lá no Ceará diz assim, de moco, de surdo e também de mudo. Ele não replicava. Queridos, como nós gostamos de replicar aquilo que a gente ouve, e de imediato nos tornamos como que pessoas combatentes na defesa de alguma coisa. Sabe o que Jesus fazia? Sabedoria. Quando falavam dele, dos seus ensinamentos, o chamaram, até que ele expulsava os demônios pelo príncipe de Belzebu. O acusaram dizendo que ele disse que destruiria o templo e reconstruiria o templo em 3 dias.
Eles não entendiam nada do que Jesus falava e ainda criticavam aquilo que ele falava de forma distorcida. Coré, Abirão e Datã, eles não estavam tão satisfeitos assim com a liderança de Moisés, mas Deus falava ao povo através de Moisés. E no dia que Deus disse a Moisés: chegou o teu fim, sobe no monte, veja a terra, e eu quero ter uma conversa particular contigo aqui em cima. Chegou o teu fim, acabou. Agora o negócio é com Josué. Deus fez. Então aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, você não precisa fazer. Você não precisa colocar a sua mão. Existem fatos e boatos. A quem você tem dado crédito? Que voz você tem ouvido? A casa, sabe o que Deus disse para Moisés através de Moisés? Não entre mais na casa de Coré e Abirão. Apartem-se da casa de Coré e Abirão. Aparte-se dos fofoqueiros, em outras palavras, porque vou tomar providência. Tomei a causa de Moisés. É fato, não é boato, o que Jesus fez por nós. Tudo que Ele quer é que nós possamos viver a plenitude daquilo que Ele conquistou na cruz. Simplesmente se renda a Ele. Vem, João, para o altar. Simplesmente se renda a Ele. Coloque o teu coração diante dEle. Quando se levantarem contra você, se cale. Quando falarem mal de você, se cale. Eu sei que muitas vezes não é fácil nos calarmos. A reação primária é reagirmos, é irmos para o confronto, é argumentarmos. Mas eu quero chamar você diante dos boatos. Se cale. Deus vai tomar a tua causa. Deus toma a sua causa. Ele toma a sua guerra e Ele te livra do mal. Hoje é o dia da ressurreição. Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Mesmo que aqueles soldados sustentaram o boato, a verdade é que Ele está aqui em nosso meio para nos abençoar com a sua presença, para trazer cura sobre as nossas emoções e também cura sobre os nossos físicos. Se coloquem em pé. Porque Ele vive, posso crer amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, Declara isso. posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Levante suas mãos aos céus. Eu quero orar por você. Eu quero invocar a unção do Espírito de Deus sobre a sua cabeça, trazendo refrigério para a sua alma, quebrando os grilhões da opressão na sua mente e fazendo você verdadeiramente uma pessoa liberta em Cristo Jesus. É fato, Ele morreu por você. A obra da redenção foi consumada. O preço foi pago na cruz do Calvário.
Ele derramou o seu sangue para o perdão dos teus pecados. Ele atraiu na cruz do Calvário as suas enfermidades. Ele atraiu na cruz do Calvário as nossas maldições. Ele se fez maldição no nosso lugar. Você pode ser livre da enfermidade. Você pode ser livre do pecado. Você pode ser livre das cadeias do vício que prendem o teu corpo. Todo o teu organismo pode ser tocado pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, e você ser completamente liberto. É a hora da sua cura, é a hora da sua libertação. Agora, no nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti a igreja. Eu ordeno agora um milagre. Venha um milagre de Deus sobre a sua vida. Venha um milagre de Deus sobre a tua casa. Venha um milagre de Deus sobre a tua família, o teu casamento, os teus filhos, a tua descendência bendita do Senhor. Eu abençoo a tua vida. Agora todos os teus temores caiam por terra. Toda a ação e reivindicação do inferno sejam quebradas na tua alma, em o nome de Jesus. Diga: eu recebo a minha cura, o meu milagre, em o nome de Jesus. Diga amém. Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Shalom. Porque